Maravilha. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Boa. Então, pessoal, se vocês forem olhar a pauta do Rafael, o título da minha apresentação está em branco e não é por culpa do Rafael. Rafael me mandou um WhatsApp e fez a pergunta: Fernando, qual é o título da sua apresentação? Eu falei: Rafael, aguenta um pouquinho mais que eu ainda tô definindo. E eu vou ser honesto que eu só defini, eu fiquei com tanta dúvida de tantas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu me lembrei como é que eu me senti no primeiro momento em que fui convidado para dar aula de geometria pela primeira vez em 2009, que eu perguntei para a coordenadora do curso de design da Facamp, perfeitamente, ela me perguntou: você se sente capacitado para dar um curso de geometria para esses meninos? É geometria 1, 2 e 3. Eu falo: perfeitamente. Que geometria que a senhora quer que eu ensine? A mulher riu na minha cara, ela falou: sei lá que geometria você... A partir de agora, o problema é seu, você que diga o que é a geometria que você vai dar para esses caras em design, né? E tinha, então, uma disciplina chamada Geometria 1, depois, no primeiro semestre, depois Geometria 2, Geometria 3, com um espaço absolutamente aberto, uma tela em branco para eu descrever o que é uma geometria justa para se apresentar para jovens estudantes do curso de design. Muito bem. Então, essa foi a minha grande... abriu-se esse universo de ficar imaginando o que seria uma geometria justa para se apresentar para a meninada. Bom, então, eu resolvi apresentar hoje Vocês estão me ouvindo, né? Gente, alô, alô? Sim, estamos. Estamos ouvindo, sim. Fernando. Sim. Pode tocar mais. Perfeito. Então, eu montei um exercício, foi um dos primeiros exercícios que eu dei em 2009, e o exercício chama cubo de Steel. Cubo porque está ligado à geometria, é uma figura matemática ligada à geometria. E o de Steel é um estilo estético do início do século XX. Então, eu vou passar, assim, na paulada, para que a apresentação dê tempo aí de eu apresentar em 30 minutos, né? Então, o cubo eu apresentei dessa maneira que vocês estão vendo. O cubo é um hexaedro, é um dos 5 sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são sólidos convexos, cujas arestas formam polígonos planos regulares congruentes. E no caso do cubo, esse é um polígono... Este polígono é um quadrilátero chamado quadrado. Então foi assim que eu apresentei o cubo, né? Dentro de uma família de sólidos, sendo um sólido regular, formado por polígonos planos congruentes, com expressões que vêm da matemática, né? O cubo eu poderia ter apresentado... Bom, vocês sabem o que é um cubo? Vocês sabem o dado? Todo mundo já pegou um dado, né? O cubo é aquela forma, né? Então, a minha preocupação nesse momento foi classificar o cubo e fazer uma pequena descrição em 3 frases, de maneira que eles pudessem reconhecer, né? E depois, sim, eu mostro um cubo planificado, que talvez seja uma maneira de construir das mais intuitivas, a partir de uma planificação. E é uma maneira também de mostrar como uma figura plana transformada, né, pode se transformar num objeto tridimensional. Aí mostrei para os meninos alguns poucos slides sobre o cubo no design, como o cubo é uma forma tão básica, tão intuitiva, que a gente está cercado por objetos cúbicos, né? Mostrei um computador, um aparelho de som, mostrei um outro aparelho de som, uma torneira que tem os misturadores cúbicos e o próprio cano, né, o próprio tubo é uma seção cúbica, um outro relógio que é um cubo mágico, remete a um cubo mágico, e tem mostradores e funções baseadas na modulação do cubo mágico.
como na verdade a gente tem no design gráfico, no design industrial, nos objetos inspirados no cubo. Isso eu mostrei assim só para dar uma ideia, para que eles pudessem ficar um pouco mais atentos e acordados para essa forma e de como essa forma está no meio deles o tempo inteiro, né? Aí paro com essa história de cubo e vou para o movimento e apresento um movimento desse tipo como um movimento chamado como neoplasticismo, que recém completou 100 anos, né, em 1917, e teve ali na Holanda o seu primeiro ponto de expansão. E quem conhece um pouco os quadros do Mondrian são os mais, talvez seja o pintor mais famoso desse movimento, né? A gente reconhece ele pela característica de ter linhas ortogonais, horizontais e verticais, e poucos ângulos, no máximo, que se concebe ali, no máximo uma inflexão do cubo com 45 graus, mas é um movimento estético que usa basicamente linhas e planos e cores, e poucas cores, e as cores básicas, né? E isso foi explorado, esses recursos, né, essas linhas básicas foram exploradas no design gráfico, no design de objetos, e inclusive na arquitetura. Essa é uma casa de 1924, pensa, né, que é uma casa, dá para vocês imaginarem há 100 anos atrás como essa casa pode ter sido revolucionária, né, no movimento moderno do que a gente tem hoje. A gente fala, poxa, que casa moderna. Fala, essa casa tem mais de 100 anos. É muito impressionante. Bem, então, aí é meio o exercício que eu dei para os moleques é assim, vamos ligar Lé com Cré. Agora a gente vai fazer geometria estudando um pouco de um movimento artístico do modernismo europeu que aconteceu, e vamos montar um cubo desse tipo, né? E aí a pista era que eles para fazer esse exercício, eles usariam 2 aulas. O material necessário foi papel branco grosso, né, papel cartão, papel colorido, cartolina, né, cola, bastão, cola branca, fita adesiva, réguas, né, reta e esquadros, estiletes. E aí o enunciado, eu mostro isso daqui. Primeiro que o trabalho será feito em duplas para poder dar mais tempo, para ser mais rápido. E que cada equipe criará uma composição com arestas e planos coloridos. E aí eu dei esse gabarito, né, em que eu mostro que isso é com 6 eixos verticais, 6 eixos horizontais, né, partindo das arestas externas, perfazendo assim uma subdivisão interna do cubo em 25 quadrantes. A modulação da malha tem base cartesiana de 4 centímetros, em X e em Y, e os eixos das arestas deverão coincidir com os eixos das malhas. Da malha. E aí eu dei esse exemplo, mais ou menos como quem diz, é mais ou menos isso que vocês vão perseguir. É como se vocês estivessem olhando o cubo de frente ou de lado, né? E eu tenho aqui esses eixos e vocês estão livres para colocar arestas internas ou externas no cubo, mas respeitando a regra de que o eixo da aresta tem que coincidir com o eixo da malha cartesiana que eu criei como parâmetro aqui, né? E aí eu mostro para eles o que é a planificação da aresta. É um desenho que eu tenho um pedaço de papel cortado de 22 centímetros dobrado em 90 graus no seu eixo, como se formasse uma calha. Então, agora são fotografias de um tutorial, um pequeno tutorial que eu montei para eles. Vocês vão usar uma régua, vocês vão usar um esquadro, vão fazer corte e vinco de 1 em 1 centímetro,
e vão recortar essas calhas de 1 centímetro e começar a montar arestas a partir do encaixe e cola dessas peças, né? Então, uma coisa muito fácil de fazer e que rapidamente os moleques já tinham um cubo na mão de 30 por 30, de 21 por 21, né? Aí eu mostrei para eles o que é, eu fiz esse exercício e mostrei para eles, fotografei e mostrei para eles o que eu gostaria que eles fizessem, alguma coisa semelhante a isso. Então, o que eu tenho aqui é a exploração daquele eixo, daquela malha cartesiana de 6 eixos, e em que eu explorei interna e externamente, criando planos e colando esses planos com figuras coloridas, né, com retângulos e quadrados coloridos. Daí eu tinha muito boas condições de aula, a meninada começou o exercício em dupla, com uma mesa, com uma prancheta, e um exercício tranquilo, fácil, foi muito simples de fazer dentro da própria sala de aula. Eu não precisei da oficina, de martelos, não, eram ferramentas simples, né? Estilete, cola e régua. Bom, aí eu saio desse momento, e os meninos estavam lá fazendo trabalho, acabaram a aula, e na aula seguinte, eles não continuaram esse exercício, e eu peguei a aula inteira e taquei uma aula teórica, para mostrar também ferramentas do desenho e sistemas de representação. Porque a ideia é que eu não estou fazendo um cubo, não é uma geometria, como se diz? Não é uma tarefa livre, né? A minha preocupação é em ancorar esse exercício com um sistema de representação e com ferramentas da geometria que possam qualificar o que eles estão fazendo, o ato de construir, o ato de projetar, inclusive, com as ferramentas do desenho e da geometria, com os rigores do desenho e da geometria, inclusive das notações, né? Então, essa aula que eu dei para eles, né, no intervalo do exercício, foi para mostrar o seguinte: olha, vamos desenhar, e o desenho tem as suas regras, e muito dessas regras vem de sistemas organizados na geometria. E vamos ver quais são, né? Então, dei ali uma lista de materiais para os meninos, as folhas do tamanho A3, folha de papel canson, canetas coloridas, cola de bastão, tesoura, compasso, esquadros, transferidores, enfim, né? Esses são o toolkit que os meninos tinham que levar. E a preparação para o desenho, considerando que naquela condição eu tinha pranchetas e todas as pranchetas tinham réguas paralelas, né? Eu comecei alguns fundamentos do desenho técnico mesmo, aquele desenho técnico que a gente aprendia lá nos meados dos 80, 90, antes do computador. Mostrei para eles o que é um conjunto de esquadros e de transferidor, né? Considerando que o padrão do esquadro, a gente tem 2 esquadros, o de 30-60 e o de 45-90, sendo que a hipotenusa de 45 equivale ao cateto oposto de 30-60, uma régua graduada e um transferidor. E aí, mostrei, olha, para que servem os esquadros? Eles servem para vocês, a régua paralela, para você fazer linhas de 0 a 180 graus. Mas no 30, 60, 90, se você alterar a posição, você vai ter linhas inclinadas nesses ângulos. O de 45 e 90, a mesma coisa. Você faz linhas inclinadas em 45 e uma perpendicular de 90 graus. Agora, se você associar os dois, você vai conseguir ter gradações de 15 graus. O de 60 com o de 45, nessa posição, você consegue 15 graus. E se você virar o esquadro, você vai ter 75 graus.
de maneira que você, com esses dois esquadros, consegue fazer os ângulos de 360 graus em gradações de 15. Paro com o negócio do esquadro e vou mostrar para eles uma outra ferramenta do desenho, que são os lápis, né? De várias minas. Se você compra um lápis na papelaria, você vai ver que tem ali uma nomenclatura, né? Normalmente, você pede um lápis preto, normalmente vende o 2B. O 2B é legal porque ele é usado para escrever e fazer desenhos, mas ele não quebra a ponta tão fácil. Então, a gente tem aqui uma linha, como se fosse uma linha divisória, o lápis HB, que é usado normalmente para desenho técnico. Acima do HB eu tenho a linha H. Então é o H, 2H, 3H, 4H, 5H, 9H, até 9H. E quanto mais alto é o H, mais dura é a mina, mais duro é o grafite. E aí depois, na outra direção, né, eu tenho a linha B. E quanto mais alto é o B, mais mole é a mina. Então, para desenhos artísticos, é quase um vão, né? Então, o lápis também é uma ferramenta do desenho, importante para artistas, designers e desenhistas, né?